Muito bem, eu queria voltar, eu acabei esquecendo de falar sobre um assunto importante. Eu vou tentar achar aqui rapidinho os comentários que eu fiz a respeito, porque eu falei que eu ia falar desse assunto. É o seguinte, o Glenn Greenwald, ele acusou de corruptos, sem prova, repórteres que publicaram dados do COAF sobre a movimentação bancária atípica do seu marido, David Miranda. Esse é o Glenn Greenwald, aquele que posa de mártir da liberdade de imprensa, explorando as mensagens roubadas da Operação Lava Jato, a maior operação anticorrupção da história desse país. Então, comentei que o Glenn só tolera a liberdade dos aliados, né? Quem não é aliado, ele chama de corrupto quando divulga informação oficial. Ele estava lá divulgando mensagem que foi roubada por estelionatários, que foram presos e ainda estão sendo investigados para ver se existe, inclusive, vínculo com algum político, algum interesse político que possa estar por trás dessa tentativa aí de desmoralizar a investigação querida pela população brasileira. Aí o que aconteceu? A entidade de jornalistas, a Abrage, divulgou uma nota criticando o Glenn Greenwald por ter chamado os repórteres de corruptos. Abro aspas aqui só para uma frase que eu destaquei como mais importante da nota. Nenhum jornalista deve ser acusado sem provas por realizar seu ofício de divulgar informações. Fecho aspas. E aí o Glenn Greenwald escreveu lá no Twitter, eu destaquei duas frases dele. Não é o trabalho deles, se referindo ao pessoal da Abrage, tentar proteger jornalistas de críticas. Os jornalistas podem ser criticados. Essas foram declarações do Glenn Greenwald. Eu comentei que o Glenn finge não saber distinguir crítica e acusação criminal. Porque acusar os outros de corrupto não é crítica coisa nenhuma, tá acusando de um crime, do crime de corrupção. É bom deixar muito claro. E quem acompanha esse programa sabe que há muitos meses, desde que ele começou a explorar mensagens roubadas, eu falei várias vezes aqui nessa bancada. Não vai dizer, depois saiu acusando os outros de corrupção, saiu acusando Sérgio Moro de corrupção, com base em mensagens roubadas, com base em interpretações subjetivas, ilações forçadas, conclusões negativas, saiu acusando de corrupção. E eu estava dizendo aqui o quê? Não vai depois, lá na frente, quando a coisa apertar, dizer que não entendo a língua portuguesa muito bem, porque eu sou americano, então eu não sei dar o peso das palavras e tal. Como é que pode? Entra no debate público de outro país, acusa a autoridade mais popular do país de corrupção, acusa repórteres de corrupção, aí depois que a coisa aperta, fala, não entendi direito essa palavra. Imagina, Bruno, você entrar no debate público dos Estados Unidos, divulgando mensagens roubadas por estelionatários sobre autoridades importantes daquele país, passar meses chamando de corruptas essas pessoas, e aí depois dizer, é que eu não entendi direito. O que é corrupção, o que significa ser corrupto aqui no Brasil. Então eu falei que não valia fazer isso não. E aí o que aconteceu? Eu falei várias vezes aqui nesse programa e agora que essa máscara de mártir da liberdade de imprensa cai e um risco de processo cresce, porque ele acusou jornalistas, fez uma acusação criminal contra jornalistas, ele se saiu assim com essa frase: talvez em português tenha um significado mais pesado. Porque lá nos Estados Unidos a palavra análoga a corrupto, a corrupção, significaria assim comportamentos antiéticos de uma maneira geral, e aqui é mais focada na questão criminal. Depois de meses acusando os outros de serem corruptos. E agora, claro, os blindadores do Congresso tentam emplacar uma CPI baseada nessas mensagens roubadas e exploradas politicamente por esse americano que, depois de meses fazendo essas acusações, afirma que não sabia usar a palavra corrupção. Não é muita cara de pau, Bruno? Mas nos Estados Unidos também existe o crime de corrupção. Pois é, lógico. E como ele não está nos Estados Unidos e usou a palavra corrupção no Brasil, exatamente, provavelmente será responsabilizado pelo uso da palavra em português dita, escrita em solo brasileiro. Aí ele vai ter que explicar a semântica e as diferenças das traduções para o juiz, se os jornalistas quiserem processá-lo. Aí a explicação não é pra gente, é para o juiz, né, Felipe? Exatamente. Isso não tem nada a ver com eventuais outras reportagens que os jornalistas tenham feito e que são dignas de críticas. Uma coisa é isso, outra coisa é eles serem acusados de algum crime que não cometeram. Diga aí, Zé Maria Trindade. Mas você tem toda a razão. Eu conheço os dois jornalistas, são profissionais. Aqui em Brasília, Felipe, não há esse tipo de mais ou menos não. As pessoas, ou eles entram para a política e ficam
lá nos gabinetes ou trabalham Ninguém aqui mistura, não. Isso aqui é impensável fazer uma história dessa. Eu me refiro a jornalistas que trabalham no dia a dia, que estão ali no chão da fábrica todos os dias desempenhando a sua função. Essa história de não entender a palavra, não entendeu, mas provocou um dano que, olha, nosso grande capital como jornalista é a credibilidade, a reputação. Se uma pessoa, assim, ataca a reputação, ataca todo o seu capital, toda a sua existência, que é nesse sentido. Eu acho que ele será, assim, responsabilizado por esse tipo de acusação, e uma acusação errada não é verdade, né? E imagine se o Ministério Público ia corromper alguém. Ele está acostumado com o pessoal que ele apoia, que anda com ele. Isso não é jornalismo, né? Isso aí é outra coisa que ele tenta inventar, que nem existe ainda, que é uma coisa travestida lá entre, sei lá o quê, de propaganda eleitoral ou alguma coisa assim. Eu nem sei dizer o nome do que ele está fazendo com essa história desse conteúdo roubado e atacando os que publicam coisas diferentes. Quer dizer, cadê? Joga tudo. O Wikileaks fez isso, joga tudo na rede que ele tem. Tenha coragem. Aliás, por falar em antijornalismo, um dos repórteres que foi acusado pelo Glenn Greenwald fez um antijornalismo naquela reportagem com a esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro.